todo mundo animadíssimo, todo mundo super empolgado, porque vai começar um curso novo. Vai começar o seu curso de pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Bom, nós já estamos na 4ª turma da nossa pós-graduação. Somos mais de 400 alunos e isso é muito bom. Temos um grupo de WhatsApp. Neste grupo você é convidado a contribuir com o que você achar que é interessante. É um grupo em que eu sou apenas e somente moderadora, então eu não interajo todos os dias no grupo para não criar essa expectativa. Há outros professores da pós também no grupo, mas eles interagem na medida da conveniência de cada um, e vários participantes muito assíduos que trazem questões, reflexões linguísticas, discussões, dicas de concurso e muitas outras coisas que podem aí trazer uma dinâmica interessante à sua vivência ao longo desse período. No grupo, gente, realmente é o meu telefone, tá lá no grupo. Flávia, se eu te chamar, você atende? Atendo, dentro de conveniências e oportunidades. Se eu estiver dando aula, logicamente vou te responder um pouco mais à noite, e é normal que eu olhe meu WhatsApp, gente, 3 vezes ao dia. Eu falo que é de manhã, na hora do almoço e à noite, tá? Eu não sou uma pessoa tão fissurada em celular como alguns possam imaginar. Eu brinco que eu olho lá assim, tempo de interação em redes sociais. Aqui em casa sempre o meu é o menor de todos. E eu brinco com meu marido, né? Fazendo essa comparação com o marido. Falo, marido, como é que é isso? Eu trabalho com internet, redes sociais, e você fica aí mais de 5 horas por dia? Pois é a vida, né, gente? Eu realmente prezo pelo necessário dentro do ambiente virtual, porque isso aqui é dar uma aula, faz todo sentido, mas ficar lá passando o dedinho, eu falo, não, é só o necessário mesmo. Eu sou uma pessoa bem contida nesse sentido, mas é super legal essa nossa troca dentro do grupo da pós-graduação. É um grupo específico para alunos matriculados na pós, tá? Flávia, quando eu terminar a minha pós, eu preciso sair do grupo? Nenhum aluno sai, não adianta, nem se eu falasse que precisava, não ia sair. Essa foi uma preocupação muito grande da primeira turma, e é bom que toda vez que a gente faz uma atualização no nosso curso de pós-graduação, o que seria uma atualização? A gente cria uma disciplina extra, porque a gente tem uma grade que é fechada com o MEC, mas às vezes, atendendo a demandas do grupo, a gente percebe a necessidade de uma determinada disciplina, cria essa disciplina e coloca como extra dentro da pós. Todos os alunos que já trabalharam conosco, a gente abre o acesso a esses alunos também, tá? Para fazer a disciplina extra. Então, basicamente, nós vamos começar hoje a entender um pouco o que é a nossa pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Em outro momento, nós vamos falar do mercado de trabalho. Tanto no mercado de trabalho focado na iniciativa privada, quais são as suas oportunidades na iniciativa privada, e também vamos falar dos principais editais de concurso público cobertos aqui pela nossa pós, ou pelo menos com uma maior afinidade em relação à nossa pós. A primeira pergunta que sempre surge na nossa pós-graduação em técnica redacional e revisão de texto é se você precisa ou não ser formado em letras. Não precisa ser formado em letras. No nosso grupo nós temos inclusive um médico que presenteou a Júlia, minha filha, com um livro de que ele é o autor, né? E foi super interessante, que a Júlia falou assim, mãe, mas de onde você conhece esse médico? Eu falei, ele é nosso aluno na pós-graduação. A Júlia falou, não é possível. Então, gente, conhecimento não requer, vamos dizer assim, pré-requisitos. A pessoa que acha que precisa fazer um curso em técnica redacional e revisão de texto, ou que se sente confortável com esse conteúdo, ou que tem uma afinidade com esse conteúdo, ela é super bem-vinda na nossa pós-graduação. Sobre a atuação no mercado, em algumas áreas, realmente, é comum que se exija o diploma de letras. Por exemplo, para você dar aula de língua portuguesa, é comum, não é sempre, é comum se exigir o diploma de língua portuguesa. Mas há alternativas, como o CAT, por exemplo, há alternativas em cursos livres, um preparatório para concurso público, ele não vai requerer que você tenha um diploma em letras, a verdade é essa, tá? Então existem caminhos variados. O que a gente precisa discutir é o seu objetivo, é você traçar o que faz sentido para você com essa pós. Ah, Flávia, eu busco mais conhecimentos em língua portuguesa, eu estou aqui nessa pós porque eu acho que é interessante buscar
para uma jornada fora da minha área de atuação profissional. Então, isso é o que provavelmente o médico busca dentro da nossa pós. Já vi também algumas pessoas da área de nutrição na nossa pós, e no caso dessas pessoas, o objetivo principal é se familiarizar com uma linguagem para escrever para blog, ter uma vivência para escrever para blogs de áreas específicas como a área de nutrição. Então, nós vamos ter pessoas diferentes, vamos conviver com pessoas diferentes, e isso é super, ultra, mega produtivo, tá? Bom, então aqui, ó, passando para nossa apresentação, para você entender a estrutura do curso. Já estamos, como disse, na 4ª turma, somos mais de 400 alunos, e essa pós, ela tem como foco direcionar todos os profissionais que desejam desenvolvimento de habilidades de escrita e de revisão. A nossa pós é em parceria com a Faculdade Arnaldo, que é uma faculdade com mais de 40 anos de mercado. Então aqui eu trouxe algumas informações sobre a Faculdade Arnaldo para vocês, tá? A faculdade foi criada em 2001, mas ela já tem, né, um histórico aí, principalmente na área de cursos superiores, porque a Faculdade Arnaldo Jansen, ela é um grupo de várias faculdades, beleza? Que é essa congregação do Verbo Divino. Já nasceu com uma força de atuação em mais de 67 países. Então, outra coisa importante é que a graduação aqui, ela conta com o suporte de diversos outros nichos mesmo, diversas áreas de conhecimento, tá? O objetivo é sempre a atuação com foco em uma educação para a vida. Então, a gente pretende, com o curso de pós-graduação em técnica redacional e revisão de texto, garantir que você realmente saia daqui em condições de atuar melhor no mercado de trabalho, mas que principalmente se encontre com a sua própria realidade. Eu sempre falo, gente, que qualquer estudo, ele tem que funcionar para a nossa vida. Ainda que isso não nos traga mais dinheiro, ainda que isso não nos traga um novo cargo, uma nova profissão, tem que nos trazer um negócio chamado realização. Estudar, aprender, não pode ter sempre uma finalidade utilitária, como a gente imagina. Aprender tem que ter uma finalidade principalmente humanitária. É você se tornando cada vez mais próximo do que você deseja ser. Aquilo que você deseja estudar tem a ver com as suas inclinações, com o que você deseja ser. E é claro que faz muito sentido que esses estudos possam se alinhar às suas vivências profissionais, tá? Então a gente espera uma, vamos dizer assim, construção para a vida. Em relação a essa construção para a vida, a gente tem aqui os pilares da nossa pós. Oportunidades no mercado de trabalho. Então, obviamente, a nossa pós tem como objetivo garantir oportunidades no mercado de trabalho, adicionais de qualificação, network, e para isso o nosso grupo acaba sendo o elemento mais importante, porque eu já vi alunos da pós se unirem e montarem uma sala, por exemplo, de correção de redação. Já vi trocas tão positivas dentro do grupo que permitiram aí que pessoas se alinhassem dentro das suas expectativas para estudar para um dado concurso juntos. Então isso é muito legal, porque o objetivo é garantir isso, tá? Liberdade, assistir às aulas e acompanhar os conteúdos de onde o aluno quiser. Então, um dos pontos da nossa pós é que ela é 100% online. Claro que você pode contar com o nosso suporte, então você pode enviar dúvidas pelo suporte, perguntas pelo suporte, e a gente sempre responde. Pode eventualmente, em uma determinada semana, demorar um pouco mais, só que vocês da pós-graduação também têm o meu telefone pessoal. Eu sou coordenadora de vocês, e um dos pré-requisitos da nossa pós é que você possa entrar em contato comigo para suas demandas ali. Então, Flávia, tô precisando falar em tal setor da Arnaldo, não estou conseguindo me conectar com isso, não estou conseguindo me organizar nesse sentido. A gente vai buscar uma forma de viabilizar isso para você, pode ter certeza. Estamos com uma equipe preparada para o seu apoio, tá? Aulas iguais às presenciais,
Nós temos esse curso na modalidade presencial, gente, mas hoje, pós-pandemia, né, é muito difícil você fechar uma turma presencial. Então, a turma presencial, ela precisa ter pelo menos 40 alunos. Então, apesar de ofertarmos esse curso na modalidade presencial, pós-pandemia, a gente ainda não conseguiu fechar uma turma, porque é mais difícil. E no online, nós somos mais de 400. Então, é mais fácil porque a gente consegue ter uma interação aí com o grupo como um todo e a gente sabe das barreiras que existem aí no presencial, deslocamento, custo de alimentação. Então, todos esses percalços acabam impactando, principalmente depois da pandemia, que a gente conseguiu viabilizar o uso de plataformas para aquisição de conhecimento, tá? Bom, então um dos pontos positivos da nossa pós é que os cursos são gravados em alta resolução, disponibilizados na nossa plataforma e esse material com certeza vai fazer a diferença na sua realização profissional e na sua realização pessoal. Aulas com profissionais que estão no mercado, todos os profissionais da nossa pós atuam no mercado em suas respectivas áreas. Uma das melhorias que nós pretendemos fazer nessa turma, nessa quarta turma, é trazer um curso de inteligência artificial com foco em redação e revisão de texto, né, gente? Não vamos falar em inteligência artificial com finalidades diversas, porque não seria o objetivo da nossa pós. Mas nós já estamos em alinhamento com o Arnaldo para poder oferecer esse módulo a vocês. E eu acho que vai ser um módulo super interessante, porque existem muitas inteligências artificiais disponíveis que se alinham tanto à redação quanto à revisão de texto. Mas nós precisamos saber como utilizar essas ferramentas, principalmente a montar os prompts dessas ferramentas para garantir um trabalho bem feito. E como profissional de revisão e redação de texto, a gente precisa sempre conferir, né? Mas é uma dinâmica de trabalho interessante e muitos locais de trabalho já utilizam as ferramentas. Então, às vezes você chega em uma agência e ela já dispõe da inteligência artificial e você precisa saber usar, manusear aquilo ali para garantir, inclusive, a sua vaga nesse mercado de trabalho, né? Então, aqui a gente trabalha sempre nessas pautas alinhadas ao mercado e uma colocação que a gente faz é, desde a primeira turma, nós fomos acolhendo as demandas dos participantes sobre o que seria necessário acrescentar na nossa pós, melhorar na nossa pós e queremos o mesmo para você que está aqui na nossa quarta turma. Já recebemos uma demanda de incluir a parte de ABNT, a parte de formatação de documentos conforme a ABNT e também vamos buscar isso junto à Faculdade Arnaldo. Então temos aí 12 meses para cumprir essas promessas e pode ter certeza de que nós somos bons em promessas, por isso que está aqui tudo gravado, tá? E vamos trazer algumas complementações ao longo deste ano que vai ser muito, muito produtivo para você e para nós aqui, porque é sempre uma parceria. Bom, assista às aulas expositivas nos 10 módulos disponíveis. Você vai perceber que existem vários módulos extras dentro da sua área do aluno, como o módulo de literatura, que é um módulo, inclusive, bastante robusto. Ele foi gravado a pedido da terceira turma e está disponível também na quarta turma. Temos um outro módulo extra, que é o módulo de gêneros discursivos com o professor Lucas. O professor Lucas é uma sumidade em Bakhtin, é um autor de referência, inclusive atua aí tanto na capacitação de professores, quanto na orientação de mestrado e doutorado de outros professores na área. E aí a gente trouxe o Lucas para gravar uma turma para vocês de gêneros discursivos. Claro, gente, cada um dentro da sua área vai escolher se faz ou não sentido aquela complementação, porque a gente já sabe que uma pós normalmente é muito grande, né? Tem muita carga horária, e aí, de repente, para você, nossa, Flávia, é extra, eu não quero, tá tudo certo, mas o nosso papel, principalmente na coordenação dessa pós, principalmente seguindo a filosofia da Faculdade Arnaldo, é trazer as complementações, é acolher as demandas de vocês, é ter esse olhar atento para ver o que pode ser acrescido na nossa pós para garantir um desempenho melhor nas mais variadas de atuação do profissional de linguagens
né, na redação e na revisão de textos, tá? Bom, você tem avaliações propostas em algumas disciplinas, então faça as avaliações propostas. Essas avaliações ou são trabalhos ou são provas. Nada muito complicado. Flávia, mas o trabalho é corrigido? É, e eu vou te contar uma coisa. Todos os trabalhos da pós são corrigidos por mim, salvo se eu estiver com um empecilho muito grande para não fazer a correção, e aí nesse caso a gente submete a correção a um outro professor igualmente qualificado, pode ter certeza disso. Mas não aconteceu até o presente momento. Eu corrigi 100% dos trabalhos da pós até o presente momento, inclusive o TCC daqueles que optaram por fazê-lo, tá? Então eu corrijo as redações de vocês, eu corrijo os trabalhos de vocês, e isso é importante porque a gente vai criando ali uma interface de comunicação também de pontos de melhoria. Então tá, você tá aprendendo a revisar textos, você tá aprendendo a estruturar textos, e aí você se submete a fazer uma redação. Beleza, vou lá e coloco os pontos de melhoria para aquele texto, e a gente vai construindo as possibilidades aí para você avançar, principalmente na revisão e na elaboração de textos, tá? Então você tem provas objetivas e tem trabalhos. Flávia, qual que é o prazo de conclusão da pós? A pós pode ser concluída em 6 meses, é o tempo mínimo que o MEC autoriza, tá? Ela foi planejada para ser feita em 12 meses. Então, quando a gente estruturou a grade, você recebe uma grade com uma sugestão de aulas, com uma sugestão ali de tempo semanal. Então a gente sugere que você tenha mais ou menos entre 4 e 6 horas por semana para assistir às aulas da pós. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade de se organizarem, nós montamos um cronograma. De repente o que você precisa fazer é começar a seguir o cronograma. Você pode acelerar as aulas, essa é outra questão, a nossa ferramenta dispõe que você acelere as aulas até na velocidade 2. Claro, gente, tem que compreender o que você está assistindo, porque não faz sentido acelerar e não obter o aproveitamento necessário. O seu objetivo não é um diploma, e o nosso aqui jamais é vender um diploma. Quando a gente montou essa pós, a nossa preocupação foi muito genuína em compartilhar conhecimento. Daí a nossa busca de poder trazer disciplinas complementares, a nossa busca de poder acolher as demandas de vocês, de corrigir os trabalhos. Um aluno mandou para mim assim: Flávia, já fiz 2 pós, eu nunca vi uma pós que o trabalho volta corrigido. Os nossos trabalhos voltam corrigidos. E aqui, ó, eu posso fazer uma coisa simples para provar para vocês que isso é verdade. Vou abrir aqui, ó, e vou mostrar para vocês, sem mostrar o nome do aluno, tá? Mas mostrar para vocês aqui algumas coisas corrigidas. Vou abrir minha pasta de correções. Então, aqui, redações para corrigir. Só mostrar como é que a gente faz, tá? Então, vou corrigindo os trabalhos da pós manualmente, desse jeito aqui, ó. Vou subir, não só para não aparecer o nome do aluno, tá? Aqui. Quando você vai lá na pós, tem um pacotinho de correção para você, que é esse pacote aqui, tá? Igualzinho esse daqui, que é diferente do CNU, diferente de outros que a gente tem. Então, trabalho corrigindo o trabalho da pós, que é o que faz sentido. Claro, cada trabalho seu é uma coisa. Tem alguns que são de redação, igual esse daqui, outros que são história da língua portuguesa, tem um aqui de história da língua portuguesa também. Aí eu vou corrigindo os erros, porque eu acho que isso aí é importante, faz sentido para você, tá? Bom, dando seguimento e tirando o trabalho da aluna aqui, depois eu coloco outros aqui para vocês, não vou salvar porque eu mexi no nome dela aqui, mas não precisa dele. A gente tá nisso aqui, ó. Então você já sabe que você vai acessar o material de apoio pela área do aluno. A compra dos livros físicos é opcional. Então, Flávia, eu prefiro assistir às aulas sem os livros. Não há empecilhos para você assistir às aulas sem os livros, tá? Mas a compra é opcional. Por quê, gente? Não pode fazer venda casada. Então, como os livros não são da Arnaldo, a editora é diferente, inclusive a gente tem que passar
separadamente os livros. Eventualmente a gente faz algumas promoções que a gente, por exemplo, oferece os livros gratuitamente, mas aí é porque a gente fez algum tipo de convênio com a Arnaldo, tá? De uma maneira geral, o box que vocês recebem com todos os livros da pós, tá? Aquela caixinha, eu não tenho nenhuma aqui agora para mostrar para vocês, mas depois eu coloco uma artezinha mostrando aqui. Aquela caixinha com todos os livros é vendido separadamente. Você opta ou não por ela. Alguns alunos que já fizeram o curso Português Gold pedem dispensa de disciplina e a Arnaldo valida. Claro, você tem que ter feito 80% do Gold, senão não tem jeito. A gente olha no sistema e só valida nessas situações se somente si mesmo. E alguns alunos já têm material, então optam por não adquirirem o material físico, o que é muito razoável, né, gente? Você não vai ficar comprando livro sem necessidade. É o que eu falo, a gente só compra o que precisa. Eu, pelo menos, sou dessa teoria, tá? Como boa capricorniana que sou, acredito em signo só de vez em quando. Mas quando fala que eu só faço o que precisa, aí eu falo, isso é verdade. Só compro o que precisa. Bom, então você tem acesso aos materiais, você pode optar pelos materiais físicos, necessário ter 80% de aulas assistidas em cada disciplina para receber o seu diploma, e aí é só esperar o diploma. O TCC era obrigatório, na turma 1 ele foi obrigatório, na turma 2 ele foi obrigatório, mas a partir de uma determinação legislativa, o TCC passou a ser opcional em pós-graduação e nós aderimos a essa. Eu não aderiria não, tá? Se fosse só por minha causa, gente, ia continuar tendo TCC, porque é uma oportunidade da gente revisar um texto mais longo do aluno, um texto de 20 páginas, por exemplo. Então eu acho que faz todo sentido ter. Acho um prejuízo para o aluno concluir uma pós sem fazer um trabalho de conclusão de curso. Mas enfim, aquele aluno que se sente mais confortável não precisa fazer o TCC, apesar de haver a disciplina de TCC na sua pós, e o professor, inclusive, é maravilhoso. Bom, estrutura de assuntos abordados na sua pós. Primeiro módulo, atualização gramatical. Este módulo aqui, basicamente, é o módulo pelo qual eu sou responsável. Esse módulo também de interpretação de texto, eu trabalho com vocês. Módulo de texto dissertativo, módulo de fichamento em língua portuguesa. Então, esses módulos que são mais gramaticais, ó, já vou trabalhando aqui com vocês. Aqui, basicamente, eu sou a professora. Aqui, basicamente, eu sou a professora, eu falo basicamente porque eventualmente a gente conta com algum professor para dar partes específicas, para trazer alguma contribuição. Aqui também a gente trabalha inclusive atualidades nesse módulo e o fichamento, que é uma revisão desses aspectos gramaticais. Esta parte do nosso curso, ó, basicamente 50% do nosso curso, ela tem uma super afinidade com concurso, porque como eu disse no início da nossa pós, algumas pessoas vão fazer essa pós em técnica redacional e revisão de texto com foco num concurso nessa área, porque nós temos vários concursos que são aderentes à ideia de redação e revisão de texto, e muitos desses concursos, inclusive, não pedem formação superior em letras, admitem qualquer curso superior. Câmara Câmara Federal, tá? Então, Câmara Federal, Senado, então todos esses concursos, IPEA, são concursos que têm uma aderência boa, que não pedem formação em letras. Então, trabalhar isso aqui. Aqui, metodologia e pesquisa científica, redação oficial, redação jornalística, projeto gráfico, blog corporativo. Por exemplo, projeto gráfico editorial, essa matéria foi cobrada na prova do IPEA, que também seria um concurso público interessante, além de todo o aspecto de língua portuguesa. Então, essas matérias são ministradas por outros professores. Redação oficial eu também que dou, tá? Redação jornalística é o Juliano, que é jornalista, obviamente. Metodologia de pesquisa científica é o Fábio, que provavelmente vai ser o mesmo professor que vai trabalhar com vocês a parte de inteligência artificial voltada para a escrita, tá? E aí, por exemplo, se você estava pensando em não fazer o TCC, o Fábio vai te ensinar o instrumental para você usar a inteligência artificial a seu favor. Não é para você se valer da inteligência artificial para burlar as suas possibilidades, não. É para você usá-la a seu favor, né? Você tem que ter conhecimento do tema, claro. Blog corporativo, principalmente para quem vai atuar no marketing, história da língua portuguesa e o fichamento aqui, que é uma base mais de resumo. Nossos professores, então aqui, eu,
trabalharei com vocês ao longo de toda a nossa pós. Sou sua coordenadora, como disse. Você tem o meu telefone para falar comigo sempre que necessário, para me mandar mensagem. Eu não atendo, às vezes, uma ligação, não, tá, gente? Eu vou falar a verdade, não atendo nem meus filhos. Mas eu respondo a todas as mensagens, pode ficar tranquilo, tá? E é meu celular pessoal mesmo, tá? Bom, aqui a gente vai... E o povo tem muita consciência. Eu fico olhando e falo assim... Outro dia alguém falou comigo assim... Você tá doida? Eu não dou meu telefone para aluno de jeito nenhum. Eu falei, olha, eu não dava. Hoje, sabe o que eu percebo? Que eu muito mais ganho do que perco. É lógico que eventualmente você pode ter um aluno ou outro que não tem muita noção. Pode ter, ainda não tive essa experiência, graças a Deus. Mas eu recebo tanta coisa boa via essas relações que a gente vai construindo. Inclusive agora eu fui passar férias em Maceió, almocei na casa de uma aluna. Gente, pensa, da nossa pós. Olha que delícia. E recebi da nossa pós, quando as meninas vieram fazer a prova da Assembleia Legislativa em Minas, recebi umas 4 alunas para fazer um churrasquinho aqui em casa. Então eu acho que no fim das contas, a troca é muito mais positiva do que negativa. Nesse mundo online que a gente vive, às vezes a gente pega o online e transfere para a vida pessoal, e isso é muito agradável também. Então eu tô achando é ótimo. Na minha opinião, tá fazendo muito sentido, tá valendo muito a pena, tá? Então tá super legal. Bom, então eu sou coordenadora de vocês há mais de 10 anos, como disse, né? Há mais de 10 anos, aí o menino, Flávio, 10 anos? O menino que tá aí no nosso chat falou, você foi minha professora tem uns 20 anos. 10 anos, há mais de 10 anos, 24 anos, é mais de 10. Tá valendo também, é porque isso aqui a gente precisava atualizar, na verdade, tá? Então, já trabalhei em grandes editoras, como na Editora Abril, com redação e com revisão de texto. Já rodei bastante, gente, pra gente construir uma relação aqui dentro dessa pós-graduação. Bom, blog corporativo é o Edinaldo. O Edinaldo é magnífico, pode ter certeza de que ele vai trazer conteúdos muito importantes aí, principalmente para quem pensa em atuar no mercado digital. Fazer e-book, para quem pensa em trabalhar aí, por exemplo, na redação de blog. O Jason, eu assisti a disciplina do Jason, eu estava fazendo a prova do IPEA, e aí me falaram assim, Flávia, mas na pós tem um conteúdo todo de produção editorial. Gente, fiquei chocada de ver o quão boas eram as aulas de produção editorial e o quanto elas estavam aderentes ao edital do IPEA. Foi uma grata surpresa. O Jason é maravilhoso, com certeza vai trazer aí muitas possibilidades para agregar na sua profissão. O Rafa, maravilhoso. Rafa foi nosso professor durante muito tempo, ajudava na correção de redação, corrigia muitas redações, elaborava propostas, enfim. Rafael passou no concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte e depois pode até conversar com vocês sobre como foi a jornada dele para se tornar servidor e especialmente nessa área de revisão de textos, né? Ele pode falar um pouco até do trabalho dele, como hoje ele atua como redator, revisor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem um salário bastante interessante e uma carreira maravilhosa. O Flávio, um engenheiro no curso de pós-graduação. Gente, a parte mais específica de pesquisa, ela precisa de um olhar diferente. E eu tenho certeza que se vocês assistirem a aula do Fábio, vocês vão falar assim, não, que isso? É um professor muito especial. O Fábio hoje, ele é uma das referências no Brasil em inteligência artificial. Então ele vai muito para essa área e isso é muito bom porque dialoga, gente, com o futuro. Nós precisamos dialogar com o futuro. Claro que eu deixei temas para metodologia de pesquisa científica temas da área de língua portuguesa, tá? Mas você pode, de repente, trabalhar alguma outra coisa. Vamos imaginar que na nossa pós, e eu compartilhei isso com vocês no inicinho do nosso vídeo, a médicos. Então, Flávia, eu quero fazer um trabalho que envolva termos técnicos usados na medicina. Tudo bem, a gente vai trabalhar esse tema para que você possa desenvolver um artigo e de repente esse artigo possa ser até publicado. O Fábio já teve vários artigos publicados, então a nossa ideia, gente, é trazer essas possibilidades para vocês. Esta matéria de revisão de texto que eu vou apresentar agora, ela é uma matéria optativa. Então, lá na grade da pós, você vai perceber quais matérias são optativas e quais são obrigatórias. As obrigatórias, elas têm avaliação, tá? São 14. As optativas, como a matéria de revisão de texto da Thaís, elas não têm
alguma atividade vinculada a elas. Mas a gente te passa um cronograma e nisso já está escrito o que é obrigatório e o que não é. A gente convidou a Thaís para ministrar uma matéria de revisão de textos, porque a Thaís é revisora de grandes editoras. Então é interessante, gente, porque por mais que eu seja professora de português e já tenha atuado como revisora, hoje eu estou muito ali focada no universo do concurso público, da gramática tradicional. Então eu estou muito inserida nesse contexto de norma culta que é ditado pelas organizadoras de concurso. E a Thaís já traz uma outra proposta, que é a proposta de mercado mesmo. O que as editoras vêm considerando erro, como elas vêm tratando os originais, como esses originais são manipulados ali pelo redator revisor. Então ela traz ali um pouco mais de leveza nessa abordagem, porque são abordagens diferentes, e a gente achou super importante trazer isso para vocês. Então a Thaís é muito legal, com certeza vai fazer sentido para vocês. Redação jornalística é uma disciplina obrigatória, tá? É o professor Juliano, ele traz para vocês os tipos de textos, os gêneros textuais. É claro que eu trabalho gêneros textuais em interpretação de texto, mas o Juliano traz uma outra abordagem, como é essa redação dentro de um ambiente jornalístico de fato, tá? Então traz várias coisas. Ele também é autor de vários livros, tá? Então é bem legal. Essa disciplina optativa de gêneros discursivos do Lucas Maciel, tinha falado com você sobre isso. Então, assim, gente, o Lucas é fantástico. Eu vou falar a verdade com vocês. Eu fiz assim de um tudo com o Arnaldo para que a gente pudesse ter uma disciplina do Lucas, porque eu queria muito essa disciplina quase que para mim. Eu já era seguidora do Lucas nas redes sociais e achava o trabalho dele super interessante, tinha tido a oportunidade de assistir algumas aulas dele no YouTube e eu gostava muito da forma como ele tratava Bakhtin, que é um dos maiores teóricos da nossa área, né, da área de linguagens, e é um texto difícil, é um texto denso, e ele tratava isso com uma leveza e com uma propriedade ao mesmo tempo, leveza e profundidade, porque a gente não quer nada superficial. Então eu achava excelente a forma como ele conduzia isso. E aí, dentro de uma verba que a gente tinha para atividades extracurriculares na pós, a gente conseguiu trazer o Lucas para gravar uma disciplina para vocês, e essa disciplina já está disponível. Igual eu falei, neste cenário, a minha tentativa vai ser para que a gente possa trazer para o quarto módulo, que o bom é que os módulos vão se encaixando e as somas se fazendo ao longo do percurso. A minha ideia é trazer para vocês, então, essas normas da BNT, que foram pedidas pelos alunos, e essa questão da inteligência artificial, que se o professor Fábio puder fazer essa gravação, eu sei que vai ser de extrema utilidade pra gente, pra nós profissionais da língua portuguesa, tá? E principalmente redação e revisão, porque muitas ferramentas hoje revisam o texto. Claro que a gente tem que ter o cuidado com os vícios de estilo, e aí isso tudo num bom curso pode ser abordado para que você se sinta ainda mais confortável de usar as ferramentas, porque elas existem para serem usadas. Claro, tem que usar com propriedade, mas pode usar. Bom, metodologias. O curso é estruturado com base em aulas expositivas, tá? Os módulos são apresentados de forma independente, mas dentro de um mesmo módulo. Então vamos imaginar o módulo de gramática normativa, beleza? Dentro de um mesmo módulo, as disciplinas são dependentes. São 10 módulos e 14 disciplinas. Então dentro de um mesmo módulo, essas disciplinas são interligadas. Ah, mas eu posso tirar da ordem se eu quiser? Pode, porque você tem autonomia para gerir o seu conteúdo da melhor maneira possível. Então, se ainda assim você se sentir mais confortável, começando, por exemplo, por análise sintática em vez de fonética, tudo bem? Geralmente a gente escolhe o caminho que faz mais sentido, mas a depender do conhecimento teórico do aluno, e muitos alunos aí do outro lado têm um conhecimento teórico extremamente robusto na área de língua portuguesa, porque são formados em letras ou porque já fizeram uma pós em gramática, enfim, variações ali, você pode tirar as matérias da ordem, não existe problema, tá? A formação em 6 meses, mas a gente sabe que você pode fazer em 6 meses, mas
Também existe a possibilidade de concluir o seu curso em 12 meses. O tempo máximo de conclusão do curso é de 18 meses, tá? Então, ficar atento porque nós tivemos uma alteração na grade, o tempo máximo de conclusão do curso é de 18 meses. Convergindo com o número de mensalidades, no caso de quem optou por fazer mensalidade normal, tá? Porque a pós é bom que é isso, né? Mais ou menos a mesma coisa de uma escola. Bom, então a gente já sabe que a gente tem essa proposta de integralização do curso em 6 meses para quem está com urgência, a possibilidade de integralização do curso em 12 meses, que é geralmente o que a gente sugere, e a possibilidade máxima de 18 meses. Bom, o objetivo do curso, a pós, é focada em técnica redacional e revisão de textos. O objetivo principal é melhorar os conhecimentos na disciplina de língua portuguesa, oferecer esse curso com foco em gramática, tornar esse aluno mais familiarizado com as bancas de concurso, com as cobranças de concurso público, porque, como disse, o nosso panorama de mercado de trabalho envolve concurso público, inclusive para dar aulas em cursos preparatórios para concurso público. Muitos de vocês que aí estão também têm com essa pós o desejo de darem aula e se sentirem confiantes para, em concursos públicos. Precisa de um aprofundamento. Então, o nosso objetivo é esse aprofundamento, tá? Aprofundar nos estudos de produção e revisão de texto, estudo aí ao longo da nossa pós. Sobre a pós, a gente já sabe que ela é uma pós lato sensu, especialização. Esperamos em breve poder oferecer como forma complementar um mestrado. Já conversamos com as outras turmas sobre isso. O mestrado não pode ser na modalidade 100% EAD. O mestrado ele precisa ter na sua composição uma grande parte da carga horária feita presencialmente. Então, quando da formulação desse mestrado, a gente vai tentar sempre deixar os módulos presenciais para as férias, janeiro e julho, tá? São férias escolares aí, considerando essa possibilidade. A gente tem a lógica de atuação profissional, que a gente já falou que é tanto no mercado público quanto no mercado privado. Aqui, gente, vou passar rapidamente pelas disciplinas que são obrigatórias no nosso curso. Então, entendendo as disciplinas obrigatórias. A primeira disciplina obrigatória do nosso curso é a Teoria Gramatical 1. Nessa lógica, a gente estuda basicamente fonética e ortografia. E aí, vou trabalhando com vocês o seguinte, nesta daqui, ó, a atividade correspondente será uma prova objetiva, que às vezes o aluno chega lá no meio do curso e fala assim, não entendo como o meu curso foi organizado. Aqui nós estamos estudando as disciplinas obrigatórias do seu curso a partir de agora, e eu estou te dizendo qual é a atividade que essa disciplina terá, tá? Então, esta matéria de fonética e ortografia, ela contará com os conteúdos como parônimos, homônimos, dificuldades ortográficas, acentuação, os do hífen, separação silábica, divisão silábica, e nós contaremos com uma prova com 20 questões. Na sequência, na disciplina 2, que é que nós temos aí? O conteúdo contempla morfologia, formação de palavras e as 10 classes gramaticais. A atividade da disciplina também será uma prova com 20 questões. Disciplina 3, conteúdos atinentes à análise sintática, uma prova com 20 questões. Disciplina 4, gramática aplicada a provas de concursos públicos. Aqui a gente só faz prova, nessa disciplina só prova, e aqui a gente vai ter uma prova. Então, esse aqui é um caderninho de provas que a gente corrige todo em sala, é super legal. Aqui, interpretação de texto, tanto teoria quanto prática, que a gente treina diversas questões de interpretação de texto, além de estudar toda a teoria que é básica em interpretação de texto, e nós temos uma prova com 20 questões. Teoria e redação dissertativa. Nessas duas disciplinas, nós temos afinidades entre os conteúdos, né? Aqui a gente faz a parte teórica e aqui a gente faz a parte prática. Nesta parte teórica, a atividade
é uma prova discursiva com trechos para o quê? Revisão e reformulação. Então, eu te dou trechos e você revisa, reformula, dá nota a uma redação do aluno. É uma das provinhas que a gente tem. E aqui a gente tem a produção de um texto dissertativo ao fim do módulo, tá? Bom, fichamento gramatical é o nosso livrinho de fichamento. Nesse caso, você envia para correção 5 fichas longas e 5 fichas curtas. Eu ensino como fazer essas fichas, a gente faz as fichas juntos ao longo do curso. História da língua portuguesa. Há um trabalho, nesse caso, existe um texto a ser escrito sobre um tema orientado pelo professor Rafael Barcelos. Eu faço a correção, mas o Rafael já deixou lá quais são os parâmetros de correção. É um texto bem interessante, ele dá sugestões sobre temas, na verdade, você pode escolher alguns dos temas que ele sugeriu. Bom, aqui a gente tem a disciplina de blog corporativo e blog texto. Você faz o seu texto. E se você quiser, após a revisão, né, a gente faz a validação do seu texto, se você quiser, o texto pode ser publicado no nosso blog. O blog tem muitas visitas, isso é uma forma de dar mais visibilidade ao seu trabalho. Especialmente porque eu estou entendendo que quando você passar por essa disciplina de blog, você vai construir o seu próprio blog, porque existem várias ferramentas gratuitas para isso e faz muito sentido para você apresentar o seu trabalho, tá? Bom, a disciplina de produção editorial, que vai te ajudar a entender, por exemplo, como fazer um livro, um e-book, a usar inclusive ferramentas como o Word, o InDesign de maneira mais eficiente. Claro que não é um curso de Word ou de um InDesign, porque para isso você teria que fazer um curso separado, mas são ferramentas que vão ser apresentadas a você. Por exemplo, assistindo a essa disciplina, né, eu estava vendo que as atualizações do Word permitem ali a digitação em áudio. Isso é super prático quando a gente quer comentar questões, né? É uma coisa que facilita bastante. A redação jornalística, que traz todos os gêneros textuais mais afetos ao ambiente jornalístico, e aqui também você faz um texto e esse texto pode ficar postado no nosso blog se você autorizar. Sempre, gente, para postagem de materiais no nosso blog, a gente não pede a simples validação do aluno, tá? Simples, tipo assim, pode, ou escreve pode. A gente pede uma autorização por escrito em formulário próprio anexado junto ao trabalho. Então, na área do aluno existe esse formulário, tá? Assim, formulário de autorização para publicação no blog. Se você quiser o seu trabalho publicado, você precisa anexar ao trabalho esse formulário devidamente preenchido. Quando você não anexa, eu tô entendendo que você não quer que poste, tá? Porque às vezes tem um aluno que fala assim, poxa, eu queria que meu trabalho fosse postado, não foi. Eu pedi, não foi. Não é uma questão de pedir. Eu preciso desse formulário anexado. Por quê? A Arnaldo, ela não pode correr o risco de publicar um trabalho de um aluno sem autorização, e nem eu, porque tá no meu blog. Então eu preciso da sua autorização formal. Não adianta só mandar uma mensagem eu autorizo. É igual quando eu vou usar a redação de um aluno no livro, gente. Quando eu uso em sala é uma coisa, quando eu uso no livro, eu faço uma burocracia danada. Eu peço para o menino autorização por escrito, eu peço um documento assinado, quase que eu peço para reconhecer firma. Porque daí 6 meses, se ele falar assim, não autorizei, é bem complicado de a gente resolver o problema, né? Então, nesse caso aqui, ó, a publicação do texto depende da autorização por escrito em formulário a ser assinado. O formulário está dentro da área do aluno e anexado junto ao trabalho enviado. Então, lá na seção de materiais da pós, tanto para cá quanto para cá, né, o blog corporativo e também para a redação jornalística, eu preciso da sua autorização, tá? Flávia, e se o tema não tiver nada a ver com português? Você pode até colocar no meu blog, mas não vai conseguir uma repercussão interessante. Então, o ideal é que o tema tenha uma certa vinculação ao português. E eu te devolvo o seu texto corrigido antes para a gente colocar um trabalho o mais interessante possível para que você possa ter leitores, tá? Então, é isso. Redação oficial, a atividade constará na elaboração de um ofício estudado em sala, né, nos termos do ofício, e o trabalho de conclusão de curso, que é
opcional na quarta turma. Então, constará de 4 etapas a serem seguidas pelo aluno: parte expositiva acerca da metodologia para a escolha do trabalho, o que você vai escrever, eu quero uma monografia ou um artigo científico, escolha do tema do trabalho e organização das fontes de consulta, entrega da versão final do seu trabalho, eu faço a correção, e aí, se você quiser, você vai fazer a publicação desse trabalho nos termos da ABNT, por exemplo, né? Pode, inclusive, tentar a validação desse trabalho como artigo científico. Aí lá a gente coloca número mínimo de páginas, número máximo, coloca exemplos de temas, tudo direitinho para que você possa se familiarizar, tá? Bom, aí a gente tem bônus, revisão de texto, bônus, gêneros discursivos. A gente tem aqui também, apagou aqui, mas já falei com vocês, o módulo de literatura que a gente inseriu na pós como um bônus. E aí você pode ter outros bônus, como os que eu já me comprometi com vocês ao longo dessa turma aqui, que vai ser a BNT. E o outro que a gente vai trazer para vocês vai ser esse bônus sobre inteligência artificial em redação e revisão de textos, provavelmente ministrado pelo professor Fábio, já que ele é um especialista nessa área, tá? Então, gente, a nossa ideia era apresentar a grade do curso no dia de hoje, para você ter uma noção de como esse curso está organizado e se faz sentido para você seguir com a nossa pós-graduação. Eu sempre falo que o mais interessante é você realmente tirar proveito desse conhecimento. Eu sempre, assim, acredito muito em trocas justas, sabe? Então, o ideal, gente, é que a gente possa fazer uma coisa que faz sentido. Sempre o aluno tá lá pensando assim: ô Flávia, o que eu posso trabalhar? Deixa eu só achar aqui o nosso vídeo, que eu quero ver os comentários para tirar alguma possível dúvida. O que eu posso trabalhar a partir da minha pós? Qual é a lógica da pós? Então, isso tudo aí tem que ficar claro para você antes de você adquirir o curso e principalmente antes de você começar uma jornada que é longa. Um ano estudando, né, gente, é muita coisa. Então, tem que fazer sentido. Não dá para ser uma coisa do tipo assim: não entendi muito, não tô tendo uma noção do que é. Então, é tirar suas dúvidas para que você realmente possa ter um aproveitamento adequado dos seus estudos e do seu tempo, né, gente? Hoje, um dos nossos maiores ativos, sem dúvida, é o tempo. Então, eu não quero um aluno, por exemplo, se comprometendo com a pós sem que ele possa, de fato, assistir às aulas, tá? Então, ó, já trouxemos aqui as referências do que a gente está trabalhando na nossa pós. Não temos vinho, temos Coca-Cola. Bem que eu queria, né? A Alana perguntando onde é que estão esses módulos extras. Alana, se você estiver na quarta turma, provavelmente eles vão ser postados, tá? Mas pode ficar tranquilo que todos esses módulos vão ser colocados. A gente estava esperando a nossa aulinha extra aqui para poder trabalhar com vocês. Ó, gente, que legal, ganhei R$10. Eu nunca tinha ganhado nada nisso aqui, tá? Tô achando super legal. Nem sabia que... Eu já tinha visto essa ferramenta, tá? Aqui o Bruno perguntando se a gente vai ter alguma coisa de SEO, provavelmente, né, Bruno? Tá SEO aqui, mas eu acho que é de SEO que você pensou. E de copyright. De copyright, a gente já traz em blog post, mas eu acho que a gente poderia ter até alguma coisa mais específica, Bruno. De repente, é alguma coisa interessante pra gente acrescentar a nossa pós, tá? Então é assim, cada um vai ter uma lógica, mas a gente tenta realmente fazer com que todos os alunos da pós se sintam ali ouvidos nessas demandas e particularidades. Claro que a gente coloca como extra, porque dependendo do aluno, ele fala assim: não quero isso aqui não, isso aqui não faz sentido para mim. Mas ter o conteúdo, né, gente, pode agregar para alguns muita coisa. Bom, pessoal, no mais, estou esperando vocês para a nossa pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Tenho certeza de que a pós
vai fazer sentido para a sua vida, vai trazer possibilidades, principalmente possibilidades pessoais. E quando eu falo pessoais é porque a gente vai abrindo a cabeça, vai se interessando por outras coisas, por outros assuntos. Isso é o que faz muito sentido, tá? Aqui, eu tô vendo o pessoal falando aqui, a Cris falando que teve todos os trabalhos corrigidos por mim na primeira turma. Eu corrijo todos. Eu custei para achar um trabalho aqui, gente, vou falar a verdade, é porque meu computador mesmo, hoje ele deu um pau de manhã e eu tô usando um notebook que aqui é um notebook de gravação. E aí, para você achar as coisas na pasta dos outros é mais difícil, mas enfim, a gente acha. Bom, então é isso. Estamos animadíssimos para encontrá-los na nossa pós-graduação de Técnica Redacional e Revisão de Texto, tá?